Objetos que se movem sozinhos durante um suposto exorcismo. Pedras que caem do nada e param no telhado sem um único movimento depois da queda. Demônios que parecem se apossar de uma adolescente de uma família humilde da zona rural de uma pequena cidade do sul do Brasil. Uma criança que é possuída e tenta matar o irmão caçula. É preciso 3 adultos para conter a menina, de 11 anos. Pessoal, vocês viram o que eu vi? Vocês conseguiram entender essa cena? Eu vou mostrar de novo para vocês. Percebam que nessa cena um celular é movido sozinho para baixo da coberta, aonde uma adolescente de apenas 15 anos estava passando por uma sessão de exorcismo que durou cerca de 4 horas. Vocês podem perceber, tá, que o celular que estava na mão da dona Neuza, que é a mãe dessa adolescente, esse celular ele é sugado para próximo dessa menina, tá? Isso tudo aconteceu, pessoal, numa cidade chamada Caiçara, é uma cidade bem do interior do Rio Grande do Sul. Isso tudo aconteceu em 2014, tá? Esse exorcismo, ele foi feito por causa de eventos sobrenaturais, tá? Sem explicação, que estavam atormentando uma família, tá? E essa família, ela precisou abandonar a casa e demoliram essa casa, porque eles achavam que o mal que estava ali dentro iria ali permanecer se essa casa fosse demolida e esse mal não iria mais atrapalhar ninguém. Então é uma história bem controversa, tá? Onde efeitos poltergeist são bem visíveis, pedras caindo dentro de casa, eletrodomésticos que ligam e que se mexem sozinhos. Isso tudo foi presenciado por testemunhas, inclusive por um policial que fez a ocorrência quando o senhor Augusto, que é o pai dessa menina que estava sendo exorcizada, chamou a polícia para que pudesse ajudar, porque eles não sabiam mais o que faziam. Gente, é uma história bem complicada mesmo, é bem assustadora, e se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre ela, eu convido vocês a ficarem aqui comigo até o final do vídeo. Deixem seu like se gostarem, é claro, e se inscrevam em nosso canal, porque isso vai ajudar bastante o nosso trabalho. Eu sou Bruna Oliveira e sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. Então, pessoal, como eu contei para vocês aqui no começo do vídeo, tudo isso aconteceu, todos esses eventos sobrenaturais que eu vou contar aqui para vocês, tá? São histórias ali bem tenebrosas mesmo. Tudo isso aconteceu no ano de 2014, numa cidadezinha chamada Caiçara, no interior do Rio Grande do Sul, tá? Isso aconteceu com a família do senhor Augusto e da dona Neuza. Eles eram pessoas bem humildes, eles moravam numa casa de madeira, eram trabalhadores, pessoas honestas, tinham uma índole muito boa. Então tudo isso ajudou a vizinhança mesmo a acreditar logo de cara que alguma coisa errada estava acontecendo com aquela família. Eles chegaram ao ponto de demolirem a casa, tá? Eles saíram dali, foram para uma outra casa onde a prefeitura da cidade arcou o aluguel para eles, tá? Pelo menos por um tempo, para que eles pudessem sair daquela situação. Todos esses eventos, pessoal, aconteceu na casa do seu Augusto, né? Que tinha como esposa a dona Neuza, e eles moravam nesse lugar com mais 3 filhos, tá? Eles tinham uma menina de 15 anos, uma menina de 11 e um menino de 8. Então todos eles sofreram muito com tudo o que aconteceu, tá? E olha que realmente eram situações que qualquer pessoa sairia correndo de dentro de casa. Nesse mesmo ano, em 2014, eu não sei se eles moravam nessa casa há pouco tempo, se eles moravam já há bastante tempo, tá? Mas parece que esses eventos tinham alguma ligação espiritual com o antigo dono da casa que faleceu ali mesmo. Segundo o seu Augusto, o dono da casa, o antigo dono da casa, faleceu dentro desse imóvel, tá? E isso foi contado supostamente pelo espírito desse homem no momento do exorcismo da filha mais velha do seu Augusto. A gente já vai chegar lá nessa história. Fiquem aqui, não saiam daí que a história ele promete bastante, tá, pessoal? Então, assim, um dos primeiros eventos, né, estranhos que aconteceram nessa casa
foram pancadas. O seu Augusto, ele relatou que a parte de trás dessa casa era onde ficavam os quartos e começou a acontecer nas janelas. As janelas também eram de madeira, então a pancada era muito forte. Isso começou, pessoal, aos poucos, tá? Então aconteceu uma noite, aconteceu a segunda noite, o seu Augusto abria a janela para ver se tinha alguém tentando chamar a família, para ver se era algum engraçadinho, só que isso começou a ficar com muita frequência e as pancadas eram cada vez mais fortes. O seu Augusto e a dona Neuza começaram a se programar durante a noite, já esperando que algum efeito acontecesse. As crianças, né, óbvio, já estavam ali apavoradas. Então teve uma noite que foi muito forte, as pancadas aconteceram não somente nas janelas, mas também nas paredes, tá, todas simultaneamente, como se tivesse várias pessoas socando realmente a parede. Então o seu Augusto pediu para dona Neuza ficar dentro de casa, para que ela ficasse na janela. Pela janela ela já observou que não tinha ninguém, situação semelhante às noites anteriores, em que eles já haviam olhado pela janela e não tinham nada. E o seu Augusto, então, enquanto a dona Neuza estava na janela, ele fazia a ronda ao redor da casa e não tinha ninguém, tá, pessoal? Então isso começou a amedrontar muito a família, até que no dia seguinte, durante o dia, essas pancadas começaram a acontecer também. O seu Augusto, então, com muito medo, chamou a polícia, tá? E um soldado foi fazer, então, essa vistoria, né, para ver o que estava acontecendo. Ele foi averiguar essa situação que seu Augusto passou para ele. O nome desse soldado, pessoal, era Marcos Kleber Paloche. Ele deu uma entrevista, tá, onde ele disse que ele foi rapidamente fazer essa ocorrência na casa. Quando ele chegou lá, ele encontrou a residência toda fechada, só que ele percebeu que a família estava gritando dentro de casa. Então, quando ele chamou pelo seu Augusto, o seu Augusto disse que a porta estava aberta, que era para ele entrar. Quando ele entrou, ele disse que ele se deparou com uma cena que ele não estava esperando, porque ele achou que ele iria encontrar um engraçadinho ou até mesmo algum criminoso ali tentando fazer mal para a família. Mas o que ele encontrou foi uma família amedrontada, machucada, porque a dona Neuza e uma das filhas parece que já estavam com machucados nos braços por causa do quê? De pedras. Ele disse que quando ele entrou dentro de casa, ele encontrou várias pedras, tá? Todas muito parecidas, elas são pedras até bem estranhas, eu vou mostrar aqui para vocês a foto. A impressão que eu tenho, pessoal, é que são pedras como se elas fossem tijolo, como se elas fossem de terra, porque elas têm uma coloração muito parecida uma com a outra e os formatos também. Então, o soldado Marcos, ele disse que o chão estava infestado, assim, estava cheio, né, dessas pedras e também haviam muito cascalhos. E ele disse que ele viu essas pedras caírem do nada, do forro da casa para o chão, que essas pedras elas caíam com uma velocidade muito alta e que elas ficavam coladas no chão, como se alguma espécie de imã puxasse aquela pedra para baixo, tá? Ele disse que aquelas pedras não quicavam, nem as que estavam caindo no brasilite e que não quebravam as telhas, o que ele achou bem curioso, porque eram pedras grandes e as telhas eram bem finas de brasilite. E ele disse que essas telhas não quebravam e as pedras não quicavam. Pessoal, quando a gente joga uma pedra no chão, né, por menor que ela seja, por maior que ela seja, ela acaba rolando, ela acaba quicando no chão. E ele disse que essas pedras não faziam isso, elas ficavam como se elas estivessem coladas no chão. Ele conseguia retirar aquela pedra, mas ele disse que no momento que ela caía com um impacto tão forte e ela também não rolava. Ele achou aquilo ali muito curioso. Ele começou a ver aqueles eventos, ele saiu para fora para tentar ver, né, se ele conseguia ver alguma coisa. Ele disse que essas pedras, pessoal, caíam do céu somente em cima da casa do senhor Augusto. Então, assim que esse evento acalmou e a família conseguiu sair debaixo da mesa, por desencargo de consciência, o soldado ele fez, né, uma ronda ali próximo da residência, foi até um pouquinho mais além, para ver se ele encontrava alguém suspeito, tá? Ele fez isso, pessoal, por protocolo, porque ele sabia que o que ele estava lidando ali não era físico, tá? Era algo espiritual, e foi isso que ele falou para o seu Augusto. Ele disse que, infelizmente, ele não tinha o que fazer, que a polícia não tinha o que fazer para ajudar aquela família, e ele aconselhou que o senhor Augusto procurasse, então, uma ajuda espiritual,
porque ele não poderia fazer mais nada. Então, essa informação da polícia amedrontou ainda mais a família, porque a polícia era alguém, né, aquele policial era alguém que eles estavam procurando ajuda. E infelizmente o policial realmente não tinha o que fazer a não ser encaminhar eles, então ali orientar a procurar esse tipo de ajuda. Então assim, essas pancadas continuaram a acontecer, só que outros fenômenos mais assustadores ainda começaram a amedrontar aquela família. E eu me ponho no lugar, porque imagina, eu também sou mãe, eles têm 3 filhos, né? Eles estavam assim totalmente apavorados e os próprios pais também já não sabiam mais o que fazer. Além dessas pancadas na parede, pessoal, além dessas pedras que estavam caindo, eletrodomésticos, tá? Imóveis começaram a se mexer sozinho. Os eletrodomésticos, pessoal, não só se mexiam, como também ligavam. E isso tudo também foi presenciado por uma pessoa muito próxima da família, tá? Até eu vou pegar aqui o nome dele para vocês. Era um agricultor, também que era bem conhecido do seu Augusto. O nome dele é Valdir Marchioro. Esse senhor, ele também deu uma entrevista, tá? Eu vi a entrevista dele, ele disse que ficou com muita pena do que o seu Augusto estava passando. Ele disse que ele chegou na casa e ele presenciou eletrodomésticos se mexendo. Ele disse que eles se moviam de um lugar para o outro. E aquilo ali deixou ele com muito medo. Ele viu as pedras também caírem do nada. E ele então tentou ajudar o seu Augusto. A família estava apavorada, eles não tinham para onde ir. Era uma família realmente muito humilde, não tinha como estar pagando uma estadia em outro lugar, ainda mais para 5 pessoas. Então, o que o seu Valdir pensou? Vou ajudar o seu Augusto. Convidou eles, então, para irem passar a noite na casa dele. Quando eles chegaram próximo da casa do seu Valdir, no exato momento em que a filha mais velha, já vou chegar lá, tá? Essa menina parece que ela tem muito a ver com essa história. No exato momento em que ela botou a mão no portão, começou a cair pedra na casa do seu Valdir. E começou a cair muitas pedras e eles tentavam ver da onde que essas pedras estavam caindo e é como se elas estivessem caindo do céu. O seu Valdir pediu então desculpas para o seu Augusto, ele queria muito ajudar a família, mas ele disse que dentro da casa dele ele também não poderia levar, porque esses fenômenos poderiam machucar e também amedrontar muito a família dele também que estava em casa. Então o que ele pensou? Vou levar eles para uma paróquia ali próxima. Eu não sei se era exatamente na igreja que eles ficaram ou se era em algum salão de festas, né, que era dessa paróquia. Eles foram, tá, pessoal? Ficaram lá abrigados, mas o que aconteceu? Não resolveu, porque essas pedras também começaram a cair dentro desse local aonde eles estavam. Então ali eles começaram a acreditar realmente que era algo sobrenatural que estava acontecendo com a família deles. E o seu Augusto então foi conversar com o padre da cidade. O padre foi visitar aquela casa, ele benzeu a casa, mas ele disse que para ser considerado algo em que fosse necessário um exorcismo, não era tão simples assim. Eles precisariam de todo um registro, de todo um estudo, protocolos, né, deveriam ser cumpridos e tem que ter provas mais contundentes que aquilo ali não é algo forjado, que aquilo ali não tem um fundo, de repente, clínico, neurológico, né, aonde a família pudesse estar passando por algum distúrbio. Então, o padre disse que naquele momento ele poderia, então, benzer aquela residência, mas que ele, né, teria que estudar melhor esse caso. Então, eu não sei, pessoal, se essa história ficou por ali mesmo, se o padre levou à frente, se ele chegou a comunicar ao bispo, como é que foi feito, eu não sei te dizer. Agora, o que eu sei dizer para vocês é que esses eventos começaram a piorar. Depois que o padre benzeu a casa, alguns dias depois, tudo isso começou a acontecer de novo, tá? Parece que deu ali uma sossegada por alguns dias, 2, 3 dias, né? Mas começaram, então, a acontecer mais eventos. O seu Augusto, ele contou que uma chaleira de água fervendo que estava no fogão da família e que a dona Neuza estava muito próximo dessa chaleira, que ela simplesmente, entre aspas,
que ela simplesmente saltou do fogão para a janela e um dos respingos daquela água acabou também pegando na Dona Neuza. Então aquela chaleira ali voando, né, dentro de casa foi o ponto aonde o seu Augusto começou a recorrer então a outras ajudas que ele já havia recebido, porque como ele já tinha ido na Igreja Católica e não tinha resolvido, não estou criticando, tá, pessoal? Isso são relatos que aconteceram na época e que foram passados em reportagens, tá? Então estou apenas relatando para vocês, não estou criticando aqui nenhuma religião, respeito todas. Mas ele começou então a pensar que ele poderia ter uma ajuda significativa vindo de uma outra religião. Então outras pessoas acabaram, médiums, né, acabaram visitando aquela casa, identificaram algumas atividades ali paranormais, né? Tentaram fazer ali alguma coisa para ajudar a família, só que aquela calmaria não durava muito tempo e os eventos começavam a acontecer. E uma coisa que começou a acontecer e que chocou muito a família eram as roupas, tá, pessoal? O seu Augusto falou que os roupeiros da casa, todos eles, tá? Eles tinham as portas abertas sozinha e todas as roupas que estavam dentro dos armários, elas eram arremessadas para fora. E ele disse que isso foram coisas que a família toda presenciou. Chegou ao ponto, pessoal, dos armários terem ali os alimentos todos jogados para fora e a comida que eles faziam, elas se estragavam com muita facilidade. Então, assim, a geladeira ligava e desligava, a cafeteira ligava e desligava, eles se mexiam, eles viam esses fenômenos acontecerem todos os dias. O seu Augusto relatou, pessoal, é que além de tudo isso, de todo esse tormento que eles estavam passando, no momento em que eles estavam dormindo, começou a acontecer um outro fenômeno. O seu Augusto falou que várias vezes ele, a Dona Neuza e os 3 filhos eram acordados encharcados, porque água quente e água fria eram derramados em cima deles enquanto eles estavam dormindo. Tá? Então, ele conta que todos os 5 acordavam no mesmo momento encharcados, assim, a família já estava no estado de nervo que eles já começaram a ficar impacientes um com os outros, tá, pessoal? Isso tudo começou a gerar um estresse ainda maior, tá? Os irmãos começaram a já perder a paciência mais fácil um com o outro. E o seu Augusto começou a perceber mudanças de comportamento muito bruscas nas 2 filhas mais velhas, tá? Ele não percebeu tanto no filho mais novo, mas na menina de 15 anos e na menina de 11, isso tudo ficou muito mais acentuado. Tem um vídeo, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês, aonde a irmãzinha de 11 anos, tá? Vocês vão perceber isso na imagem. Ela estava fazendo alguma coisa ali próximo à mesa, não sei se ela estava comendo alguma coisa ou não, mas ela meio que vai para trás, ela tem uma atitude meio que ela vai para trás e ela sai correndo e ataca o irmão de 8 anos, tá? Isso foi gravado. Ela ataca esse irmão de 8 anos e parece que foi preciso ali de 2 a 3 pessoas, tá, adultas, para conseguir tirar ela de cima do irmão, e por muito pouco ele não morre asfixiado. E ela também era uma criança de 11 anos, tá? Era uma criança até mais magrinha, tudo, e ela adquiriu, segundo os pais e testemunhas, ela adquiriu uma força sobre-humana, aonde ela pegou o irmão com muita força, derrubou o irmão, e foi preciso ali de 2 ou 3 pessoas adultas para conseguir tirar ela de cima dele, e com muito trabalho, porque não foi algo fácil de fazer. A família já estava assim além do limite, tá? Eles já não sabiam mais o que fazer. Foram feitas várias novenas dentro de casa e isso não resolveu. Tem uma senhora que era muito amiga da Dona Neuza. Essa senhora, ela fez algumas novenas dentro de casa e olha o que aconteceu. Numa dessas novenas, ela foi atingida por objetos. Objetos saltaram para cima dela, machucando ela mesmo. Pedras foram jogadas em cima dela. E a partir daquele momento, então, ela não foi mais na casa. Ela disse que iria continuar nas orações dela, mas era uma força muito forte, que ela não iria conseguir ajudar a família sozinha. Então, o que aconteceu? Essa história chegou ao conhecimento de um médium.
tá? Eu não sei se esse médium era próximo da região, mas o nome desse médium, até eu vou pegar aqui para vocês, ele se chama Nelson Júnior Paz, tá? Esse médium, ele fez algumas visitas na casa e, a princípio, por toda aquela cena que já havia sido contada para ele, onde a irmãzinha de 11 anos tentou matar o irmão de 8, o foco maior dele, a princípio, foi nessa menina. Ele disse que tinha sim alguma energia muito forte dentro daquela casa, que queria muito prejudicar a família, mas que ele ainda não sabia com o que ele estava lidando. Então ele começou, né, a fazer algumas orações, né, começou a fazer já um ritual ali, que eu não sei se a princípio era um exorcismo ou não, eu acho que não, mas ele começou a fazer algumas orações ali próximos da menina de 11 anos, quando pedras começaram a cair novamente dentro de casa. Algumas pessoas falaram que essas pedras que caíram naquele momento teria sido a irmã mais velha que teria jogado, mas depois foi comprovado que não, porque ela não estava onde a pedra caiu. A mãe foi lá, buscou, era uma pedra grande, muito parecida com aquelas pedras que já haviam caído anteriormente. Então, naquele momento que ele começou a rezar para a irmãzinha de 11 anos, a mais velha começou a apresentar um comportamento estranho. Ela começou, pessoal, a falar com uma voz muito mais grave do que ela tinha. E aquilo ali já foi identificado na hora, né, pelo médium, que então o espírito, um possível espírito, estaria se comunicando através da filha mais velha. Eu não sei se esse ritual de exorcismo foi feito naquela mesma noite ou se eles confirmaram uma outra data. Eu sei que esse exorcismo foi feito. E essa cena que eu mostrei para vocês ali do celular, é nítido, tá, pessoal? É nítido. O celular, ele se moveu sozinho. Ninguém empurrou. Até essa cena, quem filmou essa cena, a família, tudo na hora, a mãe não comentou nada. Eu acho que a mãe estava tão assustada com tudo aquilo ali que ela nem falou nada do celular. Essa imagem só foi percebida, parece, depois que essa matéria apareceu aí num jornal bem renomado ali, se eu não me engano, da Rede Record ou da Rede Bandeirantes, que alguém da produção ali parece que percebeu aquela movimentação que até então não tinha sido vista, nem mesmo pelo próprio médium, né, que estava fazendo o exorcismo. Então essa menina, ela ficou ali por cerca de 4 horas sendo exorcizada, e esse suposto espírito, tá, desse senhor que era o dono da casa e que tinha morrido ali mesmo, parece que ele se comunicou através dela, o médium, então perguntou o que ele queria, e a menina responde com uma voz muito diferente da dela. Ele perguntou para ela: quem é você? E ela, primeiramente, ela não responde, depois ele pergunta novamente e ela responde: eu sou o demônio. Ela responde dessa forma, com um tom de voz diferente da voz dela. E depois, pessoal, ela comenta, ela fala que esse homem, no caso, né, que segundo esse espírito, ele fala que ele quer a casa de volta ou ele vai matar uma das filhas do seu Augusto. É o que ele quer. Ele quer a casa de volta, ele quer que a família saia dali, senão ele vai matar alguém da família e provavelmente vai ser uma das filhas. Não sei porquê, uma das filhas, e não mencionou outra pessoa da família, mas ele disse que iria pegar ela ou a casa, né? Então a família não pensou duas vezes, então resolveu pedir ajuda da prefeitura. Parece que o prefeito, né, como eu já comentei, ele pagou o aluguel de uma casa para que a família pudesse sair dali. Só que no momento que a família, pessoal, estava fazendo a mudança, que eles estavam saindo da casa, a filha mais velha de 15 anos, ela teve uma outra crise, tá? Se é que eu posso chamar de crise. Parece que ela mudou novamente a voz dela. E o seu Augusto falou, pessoal, e um vizinho também, o seu Valdir, né, esse agricultor, ele falou que ele estava ali junto naquele momento e os dois viram, a família toda viu, tá? Só que não foi gravado. Essa menina de 15 anos subiu na porta com muita agilidade. Da porta ela foi pro telhado da casa e o seu Augusto, ele jurou que essa filha foi levantada por uma força invisível e que ela foi jogada de cima do brasilite, né, em cima do brasilite,
Esse brasilite acabou quebrando e ela caiu dentro de casa, ela se machucou, nada grave, né? Graças a Deus nada grave. Mas ele disse, muitas pessoas falaram que a minha filha caiu porque a telha quebrou. E ele disse que não foi assim. Ele disse que ela foi levantada, o seu Valdir confirmou essa versão, ela foi levantada por essa força e ela foi arremessada. Tá? Eu vou mostrar aqui a foto para vocês do buraco que ficou na telha brasilite, tá? E daí, então, de cima do garpão, ela foi para cima da casa. E daí corria sobre a casa? Daí ela corria em cima. E daí o espírito jogou ela em cima da casa, aí quebrou o brasilite, ergueu ela para cima e jogou em cima da casa, caiu para baixo. Então ela caiu dali, quando ela levantou, ela já estava um pouco mais calma, mas antes dela cair, pessoal, parece que ela juntou várias pedras que estavam em cima do telhado e ela começou a jogar em cima do pai e da mãe. Parece que ela passou bem mal depois disso tudo, que ela vomitou bastante, ela ficou muito nervosa, chorava muito, dizia que estava com medo. E eles saíram dali e foram então para essa casa aonde a prefeitura alugou. Só que nessa casa, pessoal, as coisas também não foram muito fáceis, porque ela continuava tendo essas manifestações. Então eles pegaram e resolveram fazer o seguinte, eles voltaram nessa residência e decidiram então demolir a casa, tá? Eu vou mostrar aqui a foto para vocês. Realmente, eles próprios, eles demoliram a casa porque eles acreditavam que fazendo isso, o mal, né, um suposto mal, que estava ali mesmo iria permanecer, porque se esse suposto espírito fosse realmente de um antigo dono que não aceitava ter aquela casa como moradia de outra pessoa, se eles deixassem a casa em pé, outra pessoa poderia passar por aquilo ali que eles passaram. Então eles não queriam que outra família sofresse do jeito que eles sofreram. O seu Augusto falou que na época ele tinha 65 anos. Ele disse que naquela idade que ele tinha, ele nunca imaginou passar por nada parecido. Ele disse que teve muitas pessoas também que foram atrás dele, se dizendo pessoas estudiosas que queriam ajudar, mas ele disse que algumas dessas pessoas também só queriam aparecer, que só queriam fazer vídeos e que não queriam realmente ajudá-los. E ele disse que também contou com a ajuda de outros médios que foram na casa, fizeram todo o trabalho com os aparelhos, né, com aqueles aparelhos de K2. Eles foram lá, fizeram o máximo, tentaram entender a situação se resolveu momentaneamente, mas depois voltou a acontecer de novo, tá? E ele disse que até hoje a única coisa que ele quer é esquecer esse assunto. Lá nessa casa onde a prefeitura alugou para eles morarem, parece que as meninas tiveram manifestações também, mas que foram poucas vezes e com muitas orações foram feitas ali em cima daquele espírito atormentado. Parece que finalmente, né, ele ganhou a sua paz, digamos assim, ou que pelo menos deixou aquela família em paz e as coisas voltaram à normalidade. Mas depois de muito sofrimento, uma família humilde teve que sair da sua própria casa, porque você imagina, né, você morar numa casa onde os móveis se mexem, e assim, pessoal, os móveis, além deles se mexerem, a dona Neuza falou que ela teve várias mobílias quebradas, tá? Porque de tanto que esses móveis batiam na parede, que eles se chocavam entre si, cadeiras, braços de sofá, ela disse que teve vários móveis ali que quebraram, né, que lascaram, ficaram ali danificados por causa desses eventos. Então, assim, as comidas, né, apodreciam da noite para o dia, os móveis eram lançados, chaleiras de água quente. Essa imagem do celular me impressionou muito. Então, assim, eu já falei para vocês, eu acredito muito no sobrenatural, respeito também quem não acredita, mas essa imagem do celular, até os mais céticos ficaram impressionados, tá bom, pessoal? Então, não sei, eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham? Tudo isso realmente aconteceu? Isso pode ter sido fruto da imaginação das pessoas que estavam ali próximas, porque teve alguns parapsicólogos que disseram que isso tudo poderia ter acontecido, porque em alguns casos de meninas que estão entrando nessa idade de adolescente para adulto, parece que teve algumas pesquisas que disseram que nessa idade algumas meninas conseguem promover tais fenômenos, que isso tudo seria de uma certa forma psicológico, neurológico, né? Então,
também deixo aqui essa pergunta: vocês acham que isso tudo pode ter sido ocasionado por algo assim, pela adolescência dela, por alguma força do pensamento dela, mesmo que involuntário, ou que isso tudo se trata realmente de um poltergeist, né, de um espírito ali atormentado, né, materialista, que não queria que a família ficasse na casa? Misteriosamente, pessoal, coincidência ou não, quando a casa foi demolida, as meninas ainda sentiram mais algumas manifestações, mas logo tudo voltou à normalidade e isso tudo nunca mais aconteceu com aquela família. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, né, por favor, deixem aí, peço por favor o like de vocês, a inscrição de vocês, que isso vai ajudar o canal a crescer e a gente vai ter aí muito mais histórias interessantes e sobrenaturais para contar para vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima! Ha ha ha!